Opa, beleza? Eu sou o Júlio de Lima e esse é o meu canal, sejam bem-vindos! Aqui eu falo um pouco mais sobre testes e qualidade de software. E no episódio de hoje eu queria fazer uma reflexão de o quanto a área de testes tem mudado nesses últimos anos. Pensando em como foi a minha entrada na área de testes de software, naquela época existiam poucos materiais em português escritos sobre testes, né? Basicamente eram alguns livros de certificação ou alguns poucos livros que alguns autores tentavam explorar mais a área de testes para tentar ajudar a galera de testes daquela época. Eu lembro que naquela época a automação ainda era um desejo, né? As pessoas ainda desejavam automatizar testes, mas não havia isso funcional dentro das empresas ainda. Eram poucas as empresas que tinham isso. E olha que eu estou falando de 10 anos atrás. Então um testador iniciante naquela época, ele estava mais ou menos nesse contexto, que era de aprender mais sobre casos de teste, planos de teste, técnicas de teste. Ainda era mais ou menos essa vibe para quem era iniciante naquela época. Passado lá alguns 5 ou 6 anos, o testador iniciante ele precisava entender sobre testes ágeis, sobre automação de testes web ou desktop. E basicamente era isso que eles precisavam conhecer naquela época. Técnicas já haviam sido estabelecidas no passado, então eu precisava ler um pouco mais sobre as técnicas que eram utilizadas em teste para conseguir desempenhar bem o seu trabalho. Passado mais uns 2 anos, o que a gente tinha eram testes em aplicações mobile. Então você precisava saber mais sobre quais são as características do iOS, as características do Android, ou quais são outros sistemas operacionais que podem vir, e saber automatizar testes naquela plataforma, e um pouco mais sobre como a aplicação é desenvolvida e quais são as suas características, ok? Hoje em dia, o que um testador iniciante precisa aprender é muito maior do que eu, Júlio, como testador iniciante. Na minha época, precisei aprender. O testador iniciante de hoje precisa saber sobre técnicas, sobre estratégias, precisa saber sobre testes ágeis, precisa saber sobre automação de testes mobile, automação de testes web, automação de testes desktop, precisa saber mais sobre microserviços, a sua arquitetura e mais ainda, tem que saber mais sobre como ser técnico, tem que saber de desenvolvimento, de padrões de projeto, de uma série de coisas. Então o que eu vejo hoje como sendo as atividades de um tester iniciante, se eu fosse comparar com a minha época, era o que é esperado de um principal QA engineer. E outra coisa muito interessante também que é assim, para você que é testador, que é testadora hoje, que atua como tester, ou mesmo você que está desenvolvendo aplicações e que quer saber sobre como começar a testar, você deve ter aí 30 bilhões de dúvidas na sua mente. Tem um exemplo de um amigo que a gente sempre conversa, um tester que trabalha aí em Portugal, e que ele me mandou uma mensagem dizendo: Júlio, me fala um pouco sobre mocks, o que você acha, como que é a abordagem, o que você usa? E eu falei, por que você não coloca essa questão como sendo uma das questões para a gente discutir na live que eu vou fazer na quinta-feira? E ele falou: Júlio, eu até vi esse formulário, só que eu não preenchi porque eu achei que essa não era uma dúvida de iniciante, visto que ele é um profissional já sênior, já está no mercado há muito tempo, né? Só que reflitam, deve conhecer muito sobre web, muito sobre serviços, muito sobre automação e etc, muito sobre técnicas de teste, só que dentro do universo de microserviços, que usa muito mock, ele ainda é um testador iniciante. E é isso que eu queria trazer para vocês, tá? Todos nós vamos se deparar em algum momento com pontos em que nós somos iniciantes, que nós não temos nós não temos uma noção clara de como aquilo funciona. E é nesse momento que a gente precisa revisitar no passado e também revisitar documentações do presente para que a gente consiga melhorar e aumentar as nossas skills. Se você hoje é alguém de desenvolvimento ou de análise de negócios ou de testes que está entrando numa nova seara, em uma nova área, considere-se um tester iniciante. E aprenda, busque o conhecimento para que você consiga então desempenhar dentro daquela atividade.
Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam de curtir se vocês gostaram. Se vocês querem receber informações toda segunda-feira sobre teste de software, assine a newsletter, vai lá no juliodelima.com.br, assine a newsletter. E se você é alguém que se considera uma pessoa testadora iniciante em alguma atividade, não esqueça, tem um link aqui embaixo de uma live que eu vou fazer no dia 15 de agosto, é gratuita. Você se inscreve e deixa a sua pergunta. Dessa forma a gente vai discutir ao vivo sobre algumas das perguntas que vão ser cadastradas lá, ok? O restante das perguntas vão ser colocadas ali no meu backlog para eu discutir aqui no canal. Então, de qualquer forma, a sua pergunta vai ser respondida em algum momento, ok? Nos vemos lá e também nos vemos no próximo episódio. Então, não esqueça de se inscrever aí no canal, ok? Até lá!